Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, devido a alguns problemas pessoais aí, eu vou fazer essa aula online. Então, o que nós vamos fazer hoje? Dar continuidade ao nosso CRUD. A ideia é encerrar ele hoje. Então, esse é o primeiro CRUDzinho que nós fizemos em sala com o Spring API, né? E nós vamos terminar ele aqui. E esse arquivo ele está no Moodle de vocês. Então, você vai ter lá o arquivo da última aula. Essa última aula você vai pegar, vai fazer o download e vai dar o comando mvn clean install ou então iniciar a partir desse botãozinho aqui que é o do Spring Boot Dashboard, para daí ele fazer toda a parte de configuração automática e fazer os downloads das bibliotecas do Spring que serão necessárias para nós nessa aula. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, deixa eu já dar alguns avisos. Por ser uma aula online, pode acontecer de alguns barulhos aqui, é porque meu cachorrinho aqui, ele tá aprontando. Chega de noite, ele começa a querer brincar. Daí ele começa a correr. Então, vai ter uns barulhos externos aqui, sim, mas se atentem à aula aqui. Então, no caso aqui, esse é o nosso projeto, com a forma que nós trabalhamos. Nós temos ele aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui na letra. Nós vamos ter aqui a parte da divisão, onde ele vai ter o controle, o model, o repository e o service, onde nós já trabalhamos a parte do create, que isso que foi da nossa aula passada, onde eu tenho uma entrada pelo controlador que vai chamar o response entity status para uma resposta de uma função que nós criamos. Da onde vem esse response entity? Isso é do JPA do Spring. Então, o que acontece? São funcionalidades prontas que o próprio Spring dá para gente. O Product Service ele vai ser um serviço que nós implementamos. Esse serviço ele vai ser uma interface inicialmente, onde eu vou ter a assinatura dos métodos que eu vou trabalhar. A partir daí, eu vou ter o Product Service Implement, que é onde vão ser implementados as nossas functions, procedures, no caso aqui, nossa primeira função que foi a save, e essa find all que está em vermelhinho já vou explicar o porquê, esse foi no final da aula passada. Então o que acontece ali? Esse product service ele vai acabar trabalhando com um repository que nós chamamos de iProduct Repository. O que faz esse iProduct Repository? Ele é uma interface que estende o JPA Repository. Então, o que vai acontecer? O JPA Repository é vamos dizer assim, uma biblioteca de funcionalidades para o banco de dados. Então, nós vamos ter todas as funcionalidades tipo delete, post, put, update do nosso banco de dados sendo trabalhados por esse JPA Repository. Então, não vou precisar implementar isso na mão, ele já me dá, vou usar a função pronta. E isso é a ideia do framework, ele me dá a funcionalidade e eu só vou ter que aprender a usar ela. Independente disso, eu tenho um model qual eu uso, né? No caso aqui o nosso product, onde nós trabalhamos com 5 valores. Então tem ID, name, description, value e amount. Óbvio que isso é refletido no banco de dados aqui, onde nós temos a nossa tabela produto. E essa tabela produto, nós temos as nossas columns, né, as nossas colunas, que são da mesma forma que está no nosso programa. Óbvio que essa geração de tabela ela foi feita de forma automática. Quando eu dei o start no projeto, quando eu cliquei aqui no meu dashboard do Spring Boot, ele já criou para mim alguns valores e eu inseri esses valores aqui através do nosso Postman. Deixa eu trazer ele para a tela aqui. Opa. Tá aqui. Então, o que vai acontecer? O nosso Postman aqui, ele vai ter a opção de post, onde eu vou ter no meu corpo da minha requisição, eu vou ter os valores de name, description, value e amount. Por que eu não tenho ID aqui? Porque como é a primeira vez que eu estou inserindo os dados, é um post, esse ID é gerado automaticamente. Então eu tenho que lembrar que nas funções de repository eu vou ter aqui o ID com essa anotação de generated value.
E isso vai dizer o quê? Que ele vai gerar automaticamente a ID no banco de dados. E ali ele vai trabalhar com o tipo de sequência, ou seja, vai ser sequencial. Então, a partir do momento que o banco é criado, nós vamos fazer essa inserção. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Aqui na pastinha Resources, eu comentei isso na aula passada. Aqui na Application Properties, onde eu tenho as properties do meu banco de dados, eu tenho que fazer algumas alterações. Por exemplo, a primeira vez que eu crio o banco, eu vou ter que ter esse DDL alto em create, de preferência. Após a primeira vez, você vai colocar ele em update para que ele não fique deletando e recriando o banco de dados, e aí sim você perdendo dados ali no seu banco. O ideal é deixar no update. Dito isso, feita essa revisão, nós vamos para as próximas funcionalidades. Então, eu já tenho como criar uma informação no banco de dados. Eu vou jogar o objeto lá, da mesma forma que eu fiz aqui com o meu Postman. Então, eu fiz a requisição para a porta 8080, que é a porta do servidor Spring, e eu coloquei API V1 Products, que é a annotation que está na minha controller, não posso esquecer disso. Vamos lá dar uma olhada. E essa controller vai fazer o quê? Que a partir dessa anotação aqui, ele começa a trabalhar para que eu possa mapear, vamos dizer assim, a minha requisição para que o dado possa entrar aqui. Da mesma forma, ele vai ter uma anotação de post mapping, ou seja, quando for um post sem mais nenhum parâmetro atribuído ao URL, ele vai cair nessa função de create. Então ele vai criar para nós. O que aconteceu aqui na última aula? Eu deixei ainda para vocês a função findAll. E essa função findAll seria onde eu iria buscar todos os dados da minha product. Então o que acontece? Quando eu chamar ela, ele vai ter que trazer esses dados para mim. Só que ela está em vermelhinho. O que isso quer dizer? Que há um erro. E onde que há o erro aqui? Eu vou ter que lembrar dessa sequência. Quando eu trabalho com service, você pode ver aqui que no Product Service, eu estou trabalhando com uma interface. Então, o que vai acontecer nessa interface? Essa interface aqui vai ser um conjunto de assinaturas de métodos que eu vou fazer a implementação. No caso ali, ele já estou na implementação, que é o meu IMPL. Então, o que vai acontecer aqui? Esse findAll, ele não está declarado ainda como assinatura, então ele está dando erro. Então, qual que é o ideal que eu faço aqui? É chegar aqui na Product Service e colocar apenas a anotação daquele método. Então, eu vou lá, coloco aqui e dou esse findAll. A partir do momento que ele está aqui, ó, vou dar um Enter até, vou carregar a anotação do Java útil, do list, pode ver que ele traz para mim, e ele simplesmente para de dar erro no programa. Se eu colocar aqui no Product Service em PL, pode ver que ele já parou. Então, o que acontece a partir de agora? Essa função findAll, ela já pode ser acessada pela minha controller. Pode ver que eu não tenho método nenhum ainda para ela. Então, para que eu possa acessar o meu service, eu vou ter que criar também aqui uma chamada. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, como que está a hierarquia? O meu IMPL, ele faz, vamos dizer assim, a parte da regra de negócio. Essa findAll quer dizer que eu quero que procure todos os objetos que estão gravados na minha tabela produto. Por quê? Porque o tipo do objeto é produto. No caso aqui, eu não precisei fazer implementação nenhuma, porque a partir do momento que eu estou herdando da interface do Product Repository e ela simplesmente é uma extensão da JPA Repository, ou seja, ela dá um extends para um framework já pronto do próprio Spring, eu vou pegar e vou chamar um método que me cabe, ou seja, o findAll, onde eu vou procurar trazer todos os objetos. Então, no caso aqui, eu já fiz todo o caminho de baixo para cima, ou seja, a partir do momento que eu fiz esse repository, eu fui lá no banco de dados e busquei uma informação. Então, agora eu tenho que deixar ela viável para a parte de cima do meu código, para que, no caso, uma interface pudesse procurar ela. Para isso, eu vou deixar ela numa API. E a API, muitas vezes, é a controller do nosso
programinha. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter que ter uma assinatura para esse método. E para isso, eu vou colocar essa função aqui. Pessoal, no caso aqui eu estou copiando e colando, porque eu já tenho isso aqui pronto, né? Eu já fiz minha tarefinha de casa. Mas vocês, como a aula está sendo gravada, vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada a hora que vocês quiserem. Então, o que, que eu disse aqui? Eu disse que eu tenho uma função findAll que vai retornar como resposta uma entidade com status de HTTP OK, se tudo der certo. O status de HTTP OK é o status 200, né, que eles falam. E no corpo, eu vou trazer a resposta da minha função findAll. É simples assim. Só que aqui eu ainda tenho que dizer que tipo de verbo que eu vou usar na minha chamada no Postman. Então tem que lembrar, o post é para mim fazer uma inserção. Quando eu quero uma informação sem alteração no banco de dados, eu vou usar um get. Então neste caso aqui, eu vou usar um get mapping. Então eu vou colocar, como a mesma forma que eu tenho um post mapping, ou seja, mapeado para post, eu vou ter um mapeado para get aqui. Ctrl S. Então, o ideal é que ele me traga informações do banco de dados. Tranquilo? Então, o que, que eu tenho no meu banco de dados hoje? Vamos lá dar uma olhada. Aqui eu tenho uma informação, ó. Eu tenho um ID no ID 1, né? Um amount de 10, limpeza, sabonete 20.3. Então, olha o que vai acontecer aqui. Para que isso possa ficar mais claro, eu vou fazer a inserção de mais um objeto, usando a mesma função que nós usamos na semana passada. Eu vou colocar aqui um outro objeto, vou colocar aqui detergente. Vou dizer que o value dele vai ser 5 com 50, que é detergente caro, né? E eu vou dizer que eu tenho uma quantidade de 45 no meu estoque. A partir do momento que eu mudei isso aqui, eu vou dar um send, vou enviar para o meu servidor, que já está rodando, né? E pode ver que ele me devolve o próprio objeto. Detalhe, me devolveu já com o ID 2, ou seja, ele fez a inserção, buscou o objeto e me devolveu. Então, se eu tivesse uma tela agora apropriada, que é o caso dos nossos próximos passos, ele vai mostrar esses valores em tela. Conferindo o banco de dados, vou lá. Para quem ainda não sabe fazer esse tipo de select automático, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou aqui, ó, na Product, botão direito. Eu vou aqui na Scripts e aqui eu tenho a opção de Create, Delete, Insert, Select, Update. Eu vou no Select, ele vai abrir outra aba de busca, né, da própria tabela produto. Poderia colocar um where ali e fazer N condições. No caso eu quero ver tudo mesmo, então esse select pronto que ele me dá. Seleciono, mando executar, 2 objetos. É isso que eu quero. Então a findAll, ela diz o seguinte, traga todos os objetos. Então agora, no caso, eu vou querer buscar esses 2 objetos numa lista para que eu possa mostrar em tela. Uma tela que ainda não existe, estou trabalhando com o back. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando com o back-end, eu chego aqui, ó, vou chamar essa findAll. E como é que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou aqui, copio aqui essa sequência, vou criar um novo aqui, uma nova requisição, vou deixar em get. No caso, eu não vou enviar nada para a minha base, ou seja, não vou mandar nenhum dado para que seja gravado ou então para que haja uma busca. Ele simplesmente vai trazer todos. Pode ver que eu não passei parâmetro nenhum. Então, no caso aqui, ó, eu não vou ter que preencher, por exemplo, o body, headers, authorization, params. Ele simplesmente terá que fazer essa função para mim. Onde que ele vai achar assim? Ah, professor, mas é o mesmo endereço. Exato, é o mesmo endereço que a inserção. Só que com um detalhe. Aqui eu tenho um corpo no post, e esse post é um outro verbo diferente desse verbo que eu estou usando agora, que é um get. Então, nesse caso aqui, como eu só vou pegar, ó, vou clicar no send, ele tem que me trazer 2 objetos.
Método not allowed, não permitido. Então vamos ver o que está acontecendo. O ideal, galera, às vezes acontece, é que quando você voltar aqui e você fizer alguma alteração, por exemplo, na sua controller ou no MPL, pare o projeto, rode de novo, para que ele possa fazer a compilação. Por exemplo, agora eu tive um probleminha que ele não aceitou o verbo pelo fato de simplesmente não ter reiniciado. Então eu só fiz isso, desliguei aqui, religo e ele já faz a conexão. Então o que, que ele vai dizer? Que a requisição não not allowed ou allowed, sabe que o meu inglês é britânico, né? Mas então, escrito lá, ele simplesmente está falando o seguinte: não há permissão para uma nova requisição porque não foi compilado ainda. Lembrando que isso é Java, precisa dessa compilação. Então, toda alteração que você fizer por aqui, você vai ter que parar o Spring e começar ele de novo. Já iniciei, 20 segundos para iniciar. Vou fazer uma nova requisição. Dou o send aqui, ó. Clico nele. Ele vai buscar para mim, ó. Aqui eu venho no corpo, aqui, ó. Pode ver que ele trouxe os dois valores. Então, exatamente os dois valores que eu tenho no meu banco de dados. Então, a ideia agora é eu continuar esse tipo de implementação. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou colocar métodos que possam ser interessantes para que eu possa fazer operações de um sistema comum. Então, além do save, eu vou ter a função de delete, vou ter a função de update e vou ter a opção de find by ID, ou seja, eu vou passar o ID de um produto e eu quero só ele retornado. Então, como que eu vou fazer isso primeiro? Inicialmente, eu vou pegar e vou colocar todas as assinaturas desses métodos. Então, eu vou lá na minha opção de Product Service, cadê? Onde tem as assinaturas dos métodos e eu vou colar aqui. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu vou até parar o servidor. Então, Ctrl S, Optional, um Ctrl aqui, ó, da Java Útil mesmo. Então, você vai ter essa opção. O que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter um update para o meu objeto, quando eu faço uma alteração nos dados dele, um delete ou delete by ID, depende. Geralmente os deletes são feitos da mesma forma. E você tem aqui no caso o seu find by ID. E aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, o delete retorna um void. Um void quer dizer nada. Então ele faz a função e simplesmente está tudo ok. Quando eu quero um retorno, que é o caso aqui da update, eu passo o objeto, gravo as informações de alteração e devolvo esse objeto já com essas informações de alteração para a minha tela. No caso do Find by ID, passo o ID, que seria o ID, identificador do banco de dados do produto, e vou devolver um optional product. O que, que é o optional? O optional, desculpa, ele é um tipo, um tipo que pode ser, vamos dizer assim, o Java tem padrão que ele diz o seguinte: pode ser retornado um tipo produto, que tem ali product, né? Ou nada, null, simples assim, é opcional. Nem sempre você vai ter uma resposta. Ou seja, quando ele fala não tem resposta, devolver null. Então, no caso aqui, vai ter esse find by ID. O ideal é que a partir do momento em que eu tenho essas assinaturas, o MPL também já assuma esses objetos, essas funções, desculpa. Então vou pegar aqui, dar um Ctrl C, vou lá no MPL, dou um Ctrl V para poder fazer a requisição. Então vamos trabalhar um por vez aqui. No caso do Find by ID, então o que, que vai acontecer aqui? Inicialmente eu vou passar um ID e esse ID vai ter que ser encontrado no banco de dados para mim. Vou colocar aqui, só deixar do jeito de function. Opa. E olha que interessante.
Quando você usa o IntelliSense, você vai ver que ele dá algumas mensagens. Por exemplo, aqui, não pode, não tem visibilidade ainda esses métodos, porque ainda ele tem que fazer retornos à medida que faz as operações. Então, no caso aqui, por exemplo, do Find by ID, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma função já pronta do meu próprio Product Repository para que eu possa retornar essa função. Então, eu simplesmente vou fazer aqui, ó, vou pegar aqui e colocar essa função Find by ID, onde eu vou colocar um retorno. E esse retorno vai ser o que esta função me retorna. Como eu sei o que essa função me retorna? Eu clico aqui em cima, ó, e ele vai me mostrar alguns parâmetros dessa função. Ou seja, eu posso ver lá que a Optional Product, ela já devolve naturalmente isso aí, e eu vou poder retornar esse objeto opcional. Aqui também na Update, eu vou poder pegar e ter uma seguinte opção do meu string, do meu Spring, desculpa. O update, quando é feito diretamente pelo Spring, ele é o próprio save. É a mesma coisa que está aqui em cima. Então, se eu pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl C, vir aqui embaixo e der um Ctrl V, eu estou realizando a função. Por quê? Porque no caso aqui ele vai conferir um atributo específico que foi anotado, que é o atributo ID. Ou seja, se houver um ID já com esse produto, ele vai sobrescrever o produto no banco de dados. Agora, se não houver, ele vai inserir, ele vai realmente fazer um post. E o delete by ID, ele já tem também uma função que vai trabalhar para mim isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, e vou chamar ela dessa seguinte forma. Então, pode ver ali, eu tenho pequenos detalhes aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele diz aqui, ó, que ele está reclamando dessa visibilidade. O que ele diz dessa visibilidade? Ele fala o seguinte, ó, está usando métodos que já aparecem aqui na annotation. Então, você teria que mudar o nome desses métodos. Na annotation não, na interface. Então, quando você muda isso aqui, você coloca esse aqui e muda o nome, ele aceita. Mas no caso ali, eu quero implementar essas assinaturas. E para isso, eu não posso esquecer de sempre colocar a assinatura do override. Ou seja, eu estou sobrescrevendo o método. Quando eu sobrescrevo o método, ele aceita que é da parte da interface. Então, vou ter aqui override, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V também. Então, dou um Ctrl S e ele vai estar aqui na parte de sobrescrita. Vou ajustar aqui. O que ele pode me dizer aqui também? Que no caso aqui eu vou ter que reparar em alguma outra coisa também. O que ele está reclamando aqui também? Pode ver que ele está falando dessa visibilidade. Além disso, como, por exemplo, nós colocamos esse método aqui, ó, essa assinatura, pode reparar o seguinte, quando é uma interface, eu não preciso colocar aquelas visibilidades do Java que são o Private, Protected, Private, Protected e Public. No caso aqui, ó, o que ele está reclamando? Que não tem visibilidade, ou seja, nós não colocamos se eles são públicos, privados ou protegidos, né? Protected. No caso aqui, ó, isso aqui já resolve. Pode ver que ele já saiu o erro. Vamos lá. E pronto. Meus métodos estão alinhados agora. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, no caso aqui, ó, pode ver que para cada um dos métodos que eu criei, eu já tinha alguma coisa pronta que é herdada do JPA. Então,
A única coisa que ficou de surpresa foi esse update aqui, que é aquele detalhe do ID que eu comentei agora há pouco. Então, como que isso vai funcionar? A partir do momento que tem os métodos ali, agora eu vou trabalhar a parte de cima, porque concorda que eu já acessei o banco de dados e já executei as funções, já criei os métodos e já posso repassar os resultados para cima, para a parte da interface. E para isso, quem vai gerenciar é o controller. Ou seja, a partir de agora, o controller é que vai ficar enviando. Lembrando que o controller sempre direciona para que lado, ou seja, para que função a requisição que chegou, ela deve enviar os dados. Então, no caso aqui, ó, pode ver a bolinha branca que ele não está salvo. Vou dar uma salvada aqui, Ctrl S. Vou chegar aqui, Ctrl S. Beleza. Então, agora nesse find all no meu controller, eu vou colocar a assinatura dos outros métodos. Pode ver que não vai mudar muito disso aqui. Então, eu só preciso entender o seguinte: quais verbos eu vou usar? Post, insiro dados. Get, eu pego dados. Antes de colocar aqui, vamos lá dar uma olhada. Vamos pensar um pouco. Aqui, eu busquei todos os dados. Então, peguei um get. Aqui, eu vou buscar um dado pelo ID que eu repassar. Se eu vou buscar e eu não vou alterar em banco, por isso aqui é um get também. E o update, ele vai ser, vamos dizer assim, uma alteração em dados do banco de dados. Então, ele vai ser um post, ou seja, eu estou postando, eu estou inserindo no meu banco de dados. E o delete by ID, o que ele vai ser? Ele vai ser um próprio verbo que ele tem, que é o delete. Então, nós vamos colocar isso no nosso Product Controller. Então, a partir de agora, eu venho aqui e começo a inserir essas funções. Então, o que vai acontecer ali? Uma coisa que eu tenho que reparar, por exemplo, é o seguinte. Vou aqui criar um update. Deixa eu colocar primeiro. Vou colocar um update. Vou colocar um delete. Pode ver que o update não muda também, ó. É a mesma coisa que o save, é a mesma coisa que o find all. O delete, ele vai ter aqui também a sua resposta. Eu posso trabalhar com ele aqui ou chamar mesmo um método, depende do gosto do freguês. E eu posso também ter aqui, ó, o find by ID. O que ele vai fazer? Opa, deixa eu colocar ele aqui no meio. A partir de agora, eu determino alguns verbos que cada função vai utilizar. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Deixa eu separar bem eles aqui. Ele fala, remove o uso do genérico tipo. Tá, isso aí por enquanto a gente vai trabalhar. O que ele está reclamando basicamente esse response entity? Esse genérico aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um ponto de integração que pode ser um genérico qualquer. No caso aqui, ó, como eu vou devolver uma resposta, eu posso deixar esse genérico, e no caso se eu devolvesse o produto que eu deletei, apesar que não tem sentido, eu poderia colocar um produto ali, ou então um model que eu estaria usando. Como nós comentamos, nessas funções aqui, ó, eu vou ter um verbo, no caso do update, que nem a gente já falou, ele faz uma inserção, então no caso aqui ele vai ser um post method. Opa! Um post. Mas no caso, você pode usar tanto post como put. Aí vai do gosto do freguês. Tá, para teste, para a gente ver, eu vou usar como put aqui. O que o put faz? Vamos falar bem claro aqui. Opa, ele criou sozinho automático. Deixa eu apagar aqui o código criado aqui pelo meu Visual Studio. O que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente
atualizar o dado, mas você não precisa passar o dado completo na requisição. O objeto completo na requisição. Por exemplo, o dado lá tem 5 atributos. Eu poderia passar 3 e ele atualizar aqui. E o put, ele vai acabar fazendo a questão de dividir esse objeto só nos atributos que ele está repassando. Então, a requisição acaba ficando um pouco mais leve, sim. Dá para você usar o put tranquilamente. Só que aqui eu tenho que reparar no seguinte. Pode ver, ó, que aqui eu tinha um path variable. Pode ver aqui que eu tenho um path variable, aqui eu tenho request body e no update eu tenho request body. Isso aqui são os retornos, são os envios do front até o back. Então, olha o que vai acontecer. Tanto o create, aqui, ó, ele mandou no corpo o produto. O update vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai mandar no corpo da requisição, request body, o produto que você tem que atualizar. No caso aqui do find by ID e do delete, pode reparar que muda essa chamada aqui de parâmetros. Então, o que você vai ter aqui? No find by ID e no delete, você tem um path variable. O que é um path variable? É uma variável que vai junto com a requisição, ou seja, ela vai num barra alguma coisa. Por exemplo, quando eu fizer essa requisição aqui, ó, ele vai com esse endereço barra alguma coisa. E isso é a path variable. No caso aqui, tanto do find by ID quanto do delete, ele vai passar um ID. Então, o ideal aqui, ó, é que eu coloque esta anotação junto dos nossos métodos aqui, ó. Find by ID, arroba getMapping. E aqui, ó, pode ver que ele já traz um path aqui, ó. Eu vou lá, ó, e coloco isso aqui. Opa, foi duplicado. Pronto. Então, aqui eu tenho um getMapping. Ele vai dar este endereço todo barra o ID que for repassado, o ID do objeto. E aqui no find by ID a mesma coisa. Eu vou dar um espaço. Eu posso até copiar daqui, ó. Find by ID. Então, o que acontece? O parâmetro, ou seja, o número do ID do objeto a ser buscado ou então deletado, ele vai ser passado no corpo da requisição. Então, pode reparar que eu não preciso passar o objeto todo. Vou procurar pelo ID, eu só passo o ID, não preciso passar o produto todo. Não preciso procurar por nome, eu vou procurar pelo ID. Concorda que o ID é único na tabela? Então, é isso aí que nós vamos testar a partir de agora. Dito isso, dou um Ctrl S, tudo salvo. A partir do momento que tudo está salvo, eu vou fazer alguns testes de Postman. Então, teoricamente, o nosso CRUD é isso. Então, olha o que vai acontecer. Vou chegar aqui, vou primeiro copiar isso aqui e vou abrir uma nova requisição aqui. Vamos lá. Primeiro, agora eu quero ver qual método que eu vou testar. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, uma copiada. Eu tenho... Ué, o que deu isso aqui? Eita, apertei errado. Está errado. Find by ID, update e delete. Então, poderia, por exemplo, fazer esse find by ID. Vamos ver o funcionamento dele? Ele basicamente funciona dessa seguinte forma. Eu tenho aqui o products, API V1 products. Olhando ele, eu vou perceber que eu vou ter que passar um barra ID. É um ID que eu estou procurando. No meu banco de dados, eu vou ter que olhar, é que eu tenho o ID 1 e o ID 2. Poderia ser 30, 100 e pouco, tanto faz. Eu vou colocar assim, barra, e eu quero as informações do produto com ID 2. Simples assim. Então, esse get vai fazer com que
eu busque esse produto. Detalhe, a partir do momento que você fez essas inserções e salvou, salva aqui, ó, Ctrl S, ó, não estava salvo aqui no meu. Você vai lá de novo no dashboard, você vai parar o projeto, no meu caso já está parado, não tinha visto que estava parado, não lembrava, e vou reiniciar ele, ó. Quando ele subir, fizer o upload do servidor, nós vamos poder testar. Inicializou lá. Subindo aqui. Tomcat na porta 8080, o gato Tom. Iniciado em 26 segundos. Beleza, tudo rodando. Tá rodando, eu quero as informações do produto 2. Então vou lá dar um send. Ele vai ter que trazer essas informações para mim. Tá buscando? Olha aqui, ó. Trouxe do 2. Vou lá, coloco 1, que era do produto 1. Ele trouxe para mim. Então o que acontece? Quando eu uso um path_param, quer dizer que o próprio nome já diz, parâmetro do caminho. Então você vai ter que passar esse parâmetro no caminho da sua URL. Pode ver que é um get aqui sendo trabalhado. Então eu chego aqui, ele entra por aqui pegando esse ID, ó. Pode ver que ele trabalha com esse path variable, a variável no path, né? E passa isso, ele converte já no tipo long e passa para o find by ID, que já está dentro do product service. Então, trabalha dessa forma. O delete, vamos lá. O delete, ele vai fazer o quê? Vou abrir uma nova requisição, óbvio que ele vai deletar, né? Mas vamos ver se funcionando. Vou chegar aqui, ó, copiar o caminho de novo. Vou aqui na requisição nova. Preciso passar alguma coisa no corpo do projeto? Não, por enquanto não. Então você vai aqui, ó, vai mudar o verbo, vai colocar delete e vai dizer qual dos produtos que você quer deletar. No caso aqui, ó, você tem o 1 e o 2. Eu vou deletar esse 1 aqui, ó. Então, vou lá, ó, e simplesmente dou o send. Ele vai dizer que o método não está permitido. Vamos ver o que está acontecendo. Vou lá, qualquer coisa, desligo e religo de novo. Obviamente, né? Pode ver que eu não fiz o arroba aqui dele. Então, vou colocar aqui um arroba delete mapping, que é delete. Acabei esquecendo, galera. Delete mapping. Pronto. E aqui, ó, eu tenho que dizer também que ele está passando o parâmetro. Vai lá, ó. Dá um Ctrl S. Delete mapping. Agora, anotado corretamente, ele vai pegar esse ID que vem no parâmetro e vai fazer a deleção. Desliga e liga de novo. Deixa ele subir de novo o servidor. E ele vai fazer isso aqui para mim. Pronto, porta 8080, gato Tom lá. Beleza. Agora eu vou deletar um, ó. Dou um send, envio a requisição. Executando, não retornou nada. Deu tudo errado, professor. Pelo contrário, meu amigo. Repare que o delete não tem retorno, ó. Ele só retorna um status ok. Se ele retornou o status ok, como eu sei que isso dá certo? Aqui, ó. Status 200 aqui, ó. 200 é ok. Então o servidor executou a função. Vamos ver se ele executou mesmo, ó. Aqui ainda aparece, é óbvio, tem que atualizar a consulta, ó. Cliquei, o 1 tem que ter saído. Então,
no caso ali a gente conseguiu deletar. Beleza? Último teste da noite, para fechar a aula. Vou aqui, vou criar um verbo a mais, vamos fazer um update louco aqui. Coloca aqui o produto. Não vou colocar um path param ali, pelo simples fato de que ele não tem, ó. Cadê o update, ó? Pode ver que ele não tem. Então, o que vai acontecer aqui nesse update? Eu vou passar um corpo para ele, ou seja, um objeto, ó. Tá vendo? E que objeto que eu tenho agora? Eu só tenho o objeto 2 lá no banco agora. Então, eu vou puxar as informações desse objeto e vou alterar. Por que ele não vai inserir outro? Porque o ID já existe, ó, não é um ID nulo. Então, ele vai entender que tem que fazer alteração. Vou pegar o primeiro objeto, vou usar outra requisição que eu tinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa é do post e eu quero do find all. Aqui tá os dois, tá? Posso pegar daqui direto, ó. Vou copiar, pode reparar que tinha um vetor, ó. Se eu mandar executar o find all agora, ó, ele só traz um. Ó, tá vendo? E dentro do vetor, ó, aqui ó, os colchetes aqui. Dentro dos parênteses das chaves, né? Pego aqui. Ctrl C, que esse é o meu objeto. Vou lá na minha atualização aqui, ó. Coloco no body, eu vou alterar essa funcionalidade aqui, ó. Body, escolho tipo raw, JSON. E aqui, ó, eu vou fazer, ó, detergente alterado. Simples assim. E o valor eu vou colocar em... Eu tenho a quantidade de 5 e o valor eu vou colocar em 3,50. Assim. Alterei. Qual que é a diferença do post para esse cara aqui? O simples fato do seguinte, eu tenho ID. Pode ver que aqui no post, ó, eu não tenho ID, ó. Por isso que ele inseria. Outra coisa, ali é um verbo post, aqui é um verbo put. Então, a execução vai ser dessa forma. E eu não tenho esse /1 aqui. Simples assim. Então, só conferindo. Tá, put mapping, beleza. Passei o produto. Tá rodando. Que tá aqui em vermelhinho. E vamos lá. Executou, ó. Me devolveu alguma coisa. Vamos ver se no banco de dados alterou. Chego aqui, atualiza, consulta. E ó, detergente alterado. Galera, com isso finalizamos o nosso CRUD. Então, eu tenho agora as operações básicas para execução e o meu trabalho bimestral vai depender dessas funcionalidades. Então, por hoje eu encerro com vocês. Qualquer dúvida, só me procurar pelo WhatsApp que eu respondo para vocês. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.